Se eu estou num avião com problemas e começo a me sentir sufocado pela falta de ar e de oxigênio na cabine, isto não é um argumento para dizer que o oxigênio não existe, de modo algum, pelo contrário. O próprio fato de eu precisar de oxigênio em meus pulmões demonstra que ele existe sim, só que por alguma razão provisória ele não está plenamente ali como eu precisava. O próprio Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que era ateu, admitiu que nós nascemos com uma carência de um pai protetor, eterno, e por isso criamos a imagem de Deus. Mas a pergunta que eu faço a Freud é: de onde vem essa carência? Como poderíamos precisar de algo que simplesmente não existe? Se meu organismo pede determinada vitamina, é porque ela existe em algum canto da natureza. Então, como disse Richard Dawkins, se Deus é um delírio, por que nascemos iludidos por ele? Por que nascemos delirantes de Deus? A sensação da ausência momentânea de Deus, especialmente nas experiências de dor e aflição, não significa que ele não existe em canto nenhum do universo. Senão, eu não teria falta dele. É como no avião. Eu não teria falta do oxigênio se o oxigênio não existisse. E mais, como é que eu saberia que algo está errado se eu não tiver a experiência do que é certo para confirmar aquilo? Veja o que escreveu C.S. Lewis, lembrando os seus pensamentos na época em que era um grande ateu, inimigo da religião e dos valores espirituais. Ele dizia o seguinte: o meu argumento contra Deus era que o universo me parecia demasiadamente cruel e injusto. Mas de onde foi que eu tirei essa ideia de justo e injusto? Um homem jamais pode afirmar que uma linha é torta se não tiver algum tipo de noção do que é uma linha reta. Assim, na minha própria tentativa de provar a inexistência de Deus, em outras palavras, que a realidade como um todo era sem sentido, descobri que eu era forçado a considerar que uma parte da realidade, ou seja, a minha ideia de justiça, estava cheia de sentido. Consequentemente, o ateísmo passou a ser demasiadamente simplista para mim. Outra coisa, além do que disse C.S. Lewis: se o mal é um argumento para a não existência de Deus, por que o bem não seria igualmente um argumento para a existência dele? Muitas pessoas me perguntam de onde vem o mal, mas também não deveriam perguntar de onde vem o bem? Veja, se o mal não é um contexto absoluto, então existe o bem, existe o belo que o resistem. Se existe o bem e existe o mal, por que então não pode existir Deus? Eu sei que os ateus também podem ser bons, eu sei que ateus podem amar os seus filhos, defender valores morais, mas eles haverão de convir comigo que sem Deus, a base dos seus valores será apenas circunstancial. Agora, o problema é que, como um navegador que começa a se guiar a partir das estrelas para que ele possa então navegar à noite, nós, seres humanos, também precisamos de alguns pontos fixos pelos quais possamos nos orientar moralmente, algo que esteja fora de nós mesmos, como a estrela está fora do marinheiro. E a palavra de Deus, como verdade, fornece esses pontos fixos de orientação moral. A declaração de Jesus é muito clara. Ele disse: a tua palavra é a verdade, São João capítulo 17, verso 17. Isto implica que a revelação desta verdade é aquilo que precisamos, e se a revelação for possível, absolutos morais também serão possíveis. Verdade moral, meu amigo, não é algo construído. A verdade moral é revelada. Ela é descoberta, não é determinada por um voto da maioria. Ela é autoritária porque vem de Deus e é para o nosso próprio bem e felicidade. A verdade, a moral absoluta, não é meramente uma questão de preferência ou gosto pessoal. Mas como sei que algo é ruim? Certamente porque existe algo bom que eu posso usar por comparação, não é mesmo? Ora, se existe o bom e o ruim, então deve existir também um padrão, uma lei universal que determina o que é bom e o que é ruim. Mas para haver uma lei universal, é preciso que haja um legislador universal que eu chamo de Deus. Mas para você, esse legislador não existe. Logo, se não há legislador, não existe lei, nem mesmo padrão de certo e errado. Então o seu ponto inicial fica sem sentido. Como você sabe que o mal é realmente mal? Você entendeu o raciocínio? Deus trabalha com leis lógicas. Isso que o ateu tem que entender. E dentro das leis lógicas, Deus também é um ser que ama. E um dia ele resolveu criar seres para que pudessem amá-lo.
seres livres. Agora, dentro da lógica de Deus, para Deus criar seres livres, Deus teve que trabalhar com uma potência, a potência do mal. Porque quando Deus criou seres livres, a partir daquele momento que Deus criou seres livres, o mal passou a existir como potência. Concordaram? Entenderam? O mal passou a existir como potência, como possibilidade. Então, pegando as sugestões que vocês deram, Deus poderia destruir o mal, impedir o mal de que maneira? Letra A, matando a criação livre. Mas Deus mal criou, já ia destruir todo mundo? Ou nem criando? Também não é uma alternativa, mas não é das melhores. Ou quem sabe como ela deu, tirando o livre-arbítrio, aí nós seríamos todos robozinhos. Hã? Você preferia ser robozinho? Mas sabe, ela é sua filha? Ela é sua filha. Imagine se ela passasse a vida toda sem demonstrar nenhum afeto para você, sem demonstrar. Se ao invés de ter nascido de ser humano, ela nascesse uma cafeteira elétrica. Se Deus dissesse que todo mundo nasce com livre-arbítrio, mas só deixasse nascer aqueles que ele sabia que não iam negá-lo, Deus também seria desonesto. Ele só deixaria aqueles que o aprovam. Então o livre-arbítrio seria uma farsa. Entenderam isso ou não? Aí alguém pode falar, tá, mas quem ia saber? Não interessa. Deus não é aquele que precisa de só obedece na clara. Não, Deus não duela com o seu caráter. Deus não duela com sua vontade. A partir do momento que algo passa a existir, em ato, aí ele pode ser destruído. Então, Deus permitiu que o pecado se tornasse um ato e agora ele poderia ser destruído. Eu queria que Lúcifer transformasse o mal de potência em ato. Deus não queria. Mas uma vez que isso aconteceu, Deus pôde tirar dali uma bênção qual? Agora o mal pode ser destruído. Vocês agora já sabem o que é o mal. Vocês agora se tornaram conhecedores do bem e do mal, porque o mal não é mais uma potência. Ele agora é um ato. Vocês já sabem como é. E eu pergunto a vocês. Eu fui acusado por Lúcifer de ser um tirano, de obrigar vocês a me atender. O que vocês escolhem? Vocês querem que o mal continue existindo? Povos de mundos não caídos. E Cristo mostra a marca das mãos. Olha o que me custou. Vocês querem o mal? E os povos de mundos não caídos, não, Senhor. Não queremos o mal. Anjos, não, Senhor, não queremos o mal. Santos que estão na cidade santa, não queremos o mal. E ele finalmente olha para fora da cidade, lá está Satanás, seus anjos e os ímpios, e vocês. E a Sr. White diz no grande conflito que até o diabo e os ímpios vão nesse momento reconhecer e falar, Senhor, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Nós também não queremos o mal, mas sabemos que é tarde demais para nós. Se o Senhor nos levar para aí, nós vamos fazer um estrago. Mate-nos antes que seja tarde demais, porque nós já estamos indo. Ele já vai falando isso e levantando, e aonde vem o fogo do céu e destrói todos. Esse ato último de Deus não será um ato da autoridade de Deus, será um ato da misericórdia de Deus em atender uma oração universal. Todos, 100%, escolheram o lado de Deus. Até os ímpios que foram destruídos admitiram. Entende? Aí a gente entende que Ellen White fala, o grande conflito terminou. Pecados e pecadores não mais existem. Em todo o universo, do minúsculo átomo ao mais poderoso dos planetas, todas as coisas em sua infinita beleza afirmam Deus é amor. Então pense nisso. Por que Deus não fez algo? Não pagou uma conta. Foi inútil. Que Deus abençoe cada um de nós. Quando nós entendemos a forma como Deus criou os seres, não faria sentido o fato de Deus saber o futuro, de Deus já estar no futuro, como a gente comentou, e saber que um ser iria se desviar e esse ser não ser criado por conta disso. Deus não estaria criando um ser livre, estaria criando um ser totalmente manipulado, né? Então, na verdade, o fato de Deus nos criar da forma como nós somos, seres pessoais, dotados de vontades, emoções e intelecto,
Essa é a beleza da criação de Deus. Deus nos criou com uma natureza tão livre que permitiu inclusive uma rebelião, que permitiu aos anjos e permite ao homem decidir viver sem ele. O problema é que aí algumas pessoas falam, tá, mas se a pessoa decide viver sem Deus, Deus pune a pessoa. Não é essa a questão. A questão é que Deus é bom, só Ele é bom. Se a pessoa decidir não estar em Deus, não tem como ela esperar algo bom. É isso que a gente vai trabalhar hoje. Quando a pessoa decide se afastar de Deus, não estar na presença de Deus, quando os anjos decidiram não estar com Deus, necessariamente eles iriam enfrentar algo ruim, algo mal, porque só Deus é bom. Então Deus criou seres livres, mesmo sabendo que alguns deles, grande parte deles, por conta dessa liberdade de tomar decisões e decidir servir a Deus, iriam decidir não servi-lo. Então a beleza da criação está aí. Então o mal é uma consequência natural da criação de seres pessoais. Isso é importante a gente ter a mente bom. Deus não é muito bom, Ele é bom. E o mal só existe porque somente Deus é bom. Ou seja, quem não está em Deus não pode ser bom. Qualquer criação só pode ser considerada boa, entre aspas, se permanecer no seu Criador. Se não permanecer no seu Criador, obrigatoriamente ela será má. E a gente falou também que a gente está se referindo a um mal moral. Ou seja, não tem como você ser mais ou menos bom. Ou você é bom ou você não é, em relação à questão moral. Demos também a ilustração do copo de veneno. Você não consegue purificar um copo de veneno pingando um pingo de água, mas você consegue contaminar um copo de água com um pingo de veneno. Então, o mal moral é assim, ou é mal, porque na questão moral é assim, ou é mal ou é bom, não tem meio termo. E aí, quando a gente vai para esse texto, a gente vê que os anjos e o homem foram criados em comunhão com Deus, ou seja, aí a gente fala aqui no próximo slide, né? Por conta dessa comunhão, os anjos e o homem conheciam um bem de Deus e não um bem próprio. Então o bem que os anjos conhecem, e o bem que Adão conhecia era o que ele experimentava de Deus, e não era nada dele, né? A profundidade da grandeza de Deus, a profundidade da bondade de Deus é algo insondável, nós não conseguimos alcançar. Por isso que nós só podemos ser considerados bons se nós estivermos em Deus. Qualquer ser que não esteja em Deus é obrigatoriamente mal. E aí, quando a criação achou que poderia ser boa sem Deus, surgiu o mal. Era até para ter grifado essa parte aqui, né? Para que Adão não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, fazia parte desse processo, que é o processo de decisão, o processo de permanecer no bem de Deus. E aí, a gente vai entender por quê. Primeiro ponto, ninguém comeria de uma árvore para ter conhecimento do mal. Vamos supor que essa árvore fosse a árvore do conhecimento do mal, ela não geraria nenhum tipo de desejo, porque o mal, ninguém gosta do mal. Ninguém gosta do mal. Todas as pessoas que se submetem a fazer algo mal, elas estão visando algo bom para elas, né? Por exemplo, uma pessoa que rouba, ela está pensando em algo bom para ela. Então ela se submete a algo mal porque ela quer algo bom, mas ela não quer ser presa, né? Então, assim, ninguém gosta de sofrer. Então, se a pessoa gosta de sofrer, é porque tem algum problema. Mas a gente entende que quando existe a necessidade de um tipo de sofrimento, né, que a gente entende as tribulações, as dificuldades, a gente entende que tem um propósito ali. Mas o mal por mal, o sofrer por sofrer, ninguém gosta. Então, ninguém teria desejo de comer de uma árvore do conhecimento do mal, certo? Comer da árvore só seria tentador se o homem duvidasse de que já conhecia o bem através da comunhão com Deus. Então, por exemplo, se o homem tivesse certeza de que ele já conhecia o bem através de Deus, ele não seria nem um pouco tentado pela árvore, porque a árvore do conhecimento do bem, ele diria, não, o bem eu já conheço, e do mal eu não conheço, então tá, até não seria tão tentador assim, mas tudo bem. Na verdade não seria nada tentador, de verdade. Não seria nada tentador uma árvore do conhecimento do bem e do mal se o homem tivesse certeza que já conhecia o bem. Porque a única vantagem, entre aspas, que ele teria era conhecer o mal. Como seria tentador uma árvore que só faria ele acrescentar algo mal se ele já sabia o que era bom? Então a motivação do homem de comer da árvore foi não acreditar de que ele já experimentava o bem estando em Deus. Essa foi a
a motivação principal. Duvidar de que ele já experimentava o bem diante de Deus. Duvidar de que Deus era bom. Deixa eu voltar aqui. Então, é isso aí. Então, duvidar que já conhecia o bem através da comunhão com Deus. Seguindo, a partir daí, houve uma separação definitiva. Tá? Aí. A decisão de Adão foi uma decisão por independência, o que separou definitivamente o homem agora mal do Deus bom. Então, quando o homem duvidou que Deus era bom e decidiu se estabelecer numa bondade própria, ele se tornou mal. É simples assim. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submetem à justiça de Deus. Então, Paulo está declarando a realidade da humanidade. Né? Ignorando uma justiça que vem de Deus, o homem ignora, realmente, a gente percebe isso na humanidade, e tenta estabelecer uma justiça própria. Eu acho que isso é certo, eu acho que isso não é certo, eu acho que isso aqui está errado. Então, o homem ignora a justiça de Deus e tenta estabelecer a dele. É que essa folha foi arrancada de uma árvore, ela parece estar viva, só que ela parou de receber a seiva que vem da árvore. Ela não tem mais a fonte que a alimentava, que mantinha ela viva. Então, com o tempo, ela vai morrer. O pecado trouxe a morte espiritual, a separação entre o homem e Deus. E, como consequência, a futura morte física. Então, o homem passou a ser perecível. Ele se desprendeu da fonte de toda a vida e, com o tempo, ele ia morrer. Vai morrer. Morreu. Assim como a gente vê numa folha. Então, o exemplo de uma folha é muito prático, porque não é as consequêncis da desobediência não são vistas logo que você desobedece. Às vezes você vai desobedecer a Deus e vai se ver em uma enrascada, em um problema muito grande. Mas na maioria das vezes você vai perceber que a desobediência parece que não aconteceu nada de errado, mas as consequências vêm depois, tá? Que tomou decisão por independência. Como que nós poderíamos não sermos maus se nós somos descendentes de Adão? Não teria como, porque Adão ele se separou de Deus através da desobediência. Então é natural, nós já não estamos na presença de Deus. O que acontece é que Deus preparou um plano de salvação para que nós pudéssemos estar na presença de Deus e desfrutar da sua bondade. Então quem faz essa ponte, ligação de volta nossa com Deus, é Jesus Cristo. Então, no mundo vivemos experiências boas e ruins. Conhecemos o amor, mas também conhecemos a dor. Porém, se pudéssemos escolher entre um e outro, com certeza optaríamos pelo amor. O mais impressionante é que quando conhecemos a Deus, descobrimos que Ele é amor. Veja bem, Deus não tem amor, Ele é amor, é a sua essência. Por essa razão, viver com Deus é viver no amor e viver sem Deus é viver na ausência do amor, ou seja, na dor. É por isso que a existência de um lugar de dor e sofrimento eterno prova que Deus é amor. Pois o inferno é exatamente o oposto daquilo que nós encontramos em Deus. Como isso é possível? Como o mal pode ter surgido no coração de Lúcifer e também ter corrompido outros anjos? São seres criados por um Deus perfeitamente santo, mau e perverso. A Bíblia ensina que Deus é o Criador de todas as coisas, nos céus e na terra, tanto as visíveis quanto as invisíveis. Mas também ensina que tudo que Deus criou foi bom. Por essa razão, algo certamente aconteceu para que esse ser criado por Deus se tornasse o diabo, a origem do mal, e compreendendo o que ele é. Quando dizemos que algo é mal, está implícito que temos algo bom como referência. Afinal, se algo é mal em relação ao quê? Assim como descobrimos a mentira por conhecer a verdade, descobrimos o que é mal por conhecer o bem. E na questão moral, não existe mais ou menos bom. Ou algo é bom ou é mal. O mal é a corrupção do bem. A possibilidade quando Deus criou outros seres. Ou seja, o mal é uma consequência natural da criação de seres pessoais dotados de intelecto, vontade e emoções próprias. Deixa eu entender até aí. Resumindo, tá? O mal é uma consequência natural da criação de seres pessoais dotados de intelecto, vontade e emoções próprias. Nós possuímos valores morais. Então o mal ele é uma consequência natural de Deus ter criado seres pessoais que poderiam optar por
viver sem ver. Muitos podem perguntar, mas por que Deus permitiu o mal acontecer? Na verdade, Deus decidiu criar seres livres com intelecto, vontades e emoções. Por que Deus quis criar seres com intelecto, vontade e emoções? Porque Ele quis. Essa foi a criação de Deus. Ele quis criar seres vivos que pudessem tomar decisões. Ele não criou robôs. Deus dotou a sua criação de uma natureza tão livre que permitiu até mesmo uma rebelião. Deus permitiu o mal, mas jamais compactou com ele. Em relação à origem do mal, nos mostra como realmente nós estamos afastados de Deus por conta do mal e como nós não poderíamos esperar outra coisa se nós somos descendentes de Adão, que pecou e se separou de Deus, decidiu por independência. A gente vou dar um pouquinho da próxima aula que a gente vai falar sobre isso. Adão decidiu por independência, assim como Satanás decidiu por independência, Adão também. Então o homem não podia esperar nada diferente, porque o homem decidiu não estar em Deus, o homem decidiu pelo mal. Uma vez que Adão decidiu se separar de Deus, ele se tornou mal. E nós, como descendentes de Adão, não tem como a gente esperar algo diferente. Nós nascemos pecadores, nascemos maus. Porém, Deus nos dá a oportunidade de se voltar a Ele através de Jesus, através da ação. O trabalho do diabo é apenas nos manter em uma condição em que nós já nos encontramos. O que ele precisa é esconder de nós o amor de Deus e a salvação que há em Jesus Cristo. Sequências disso. Porém, nós somos tentados pelo nosso próprio mau desejo. Satanás só dá um empurrãozinho, só dá uma forcinha para você fazer aquilo que você já queria fazer. Então essa é a influência de Satanás. Ele não vai aparecer de rabo, chifre, tridente, não. As potestades do ar. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, ou das potestades do ar, dependendo da tradução, tá? O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Para cada um desses estágios, ele se utilizará de uma mentira diferente. Existem mentiras que apontam uma direção totalmente oposta da verdade, negando inclusive a própria existência do diabo, mas existem mentiras que são muito próximas da verdade, sendo até mais perigosas. Muitas vezes o diabo nega uma mentira com outra mentira para que essa segunda mentira pareça verdade. Para promover o engano, ele apresenta algo ruim com aparência de bom, mas mantém algo ruim com aparência de ruim, fazendo com que o homem pense estar no caminho certo, quando na verdade permanece no caminho errado. Lembre-se, a ação do diabo é através da mentira. Podemos até temer o momento da nossa morte, mas nós temos que estar preparados para ela, porque a morte, na verdade, a nossa morte física é o nosso nascimento. Nós nasceremos para a eternidade com uma realidade muito superior à que nós vivemos hoje. De vivesse ao longo da vida, tem o lado bom e o lado ruim, né, de todas as fases. Se a gente somar todo o lado bom, toda a parte boa de todas as fases da vida, juntar todas elas, a gente começa a ter uma ideia do que é a eternidade. Uma hora. O reino dos céus é como desfrutar de uma sensação infinitamente superior, sem intervalo, por toda a eternidade. Aquele campo. Que tipo de renúncia seria grande demais quando temos certeza e prova daquilo que nos espera? Sistemas metafísicos com dois senhores, com dois caminhos, caminhos de possibilidades, de formas de agir, ajuntar ou espalhar, depois eu vou corrigir ali, unir ou separar, das formas de ser, obedecer e desobedecer. Você é um obediente ou um desobediente? Aceitá-lo ou rejeitá-lo? Amar ou odiar? Quem é, pois, que criou a possibilidade de odiar? Fazer o bem ou fazer o mal? Nessa terceira manifestação do Criador Ruach, ele está durante 2 dias, a quinta e a sexta, esperando que as consciências que nascem, crescem e morrem o aceitem, o escolham livremente, e vai formar o anti-Mashiach. Estamos chegando no dia em que todas as potestades do mal vão entrar em um só homem, que é o anti-Mashiach, o anti-Messias.
E ele não está fazendo isso para atrapalhar, como dizem os místicos, o trabalho de Deus, para enfrentar, porque há uma batalha, uma guerra. Não. Ele está fazendo isso porque Deus disse para ele: vai lá e faça. Chegou a tua hora. Leva contigo as consciências más. Revela para mim como fogo. Mostra para mim como fogo quem são as consciências más, para que depois eu venha em seguida, à meia-noite do sábado, e eu os destrua com assopro da minha boca. Se trevas ou luz, nisto agora sim você pode entender quando ele em carne disse: não se pode servir a dois senhores. Por que existe o estreito e o largo? E eu já ensinei isso tantas vezes. Quantos do sistema religioso vão pregar essa passagem e nunca vão entender que o estreito é o espiritualismo, é a metafisicalidade. O estreito é o evangelho. O estreito é o mundo incorruptível. O estreito é ser desmaterial. E o largo é o materialismo, é o amor a este sistema. Trigo e joio. Quem é o joio, se não é aquele que tem rótulo de crente, de religioso, de teísta? Mas na verdade o joio é materialista e ama a matéria, porque o segundo senhor é o mal. E quem é que criou o segundo senhor, o Mamon? Que é o mesmo Satã, que é o mesmo antimessias, porque é todo o reino do mal, personificado em dinheiro, personificado em Satã, personificado na besta. Quem é ele? O Criador de todas as coisas. O nosso Deus é quem criou o sistema do mal. O nosso Deus é quem criou as trevas. O nosso Deus é quem criou todo o mal e usa o mal para crivar os homens da terra, ser o antideus. Satã é o anti-bem, é a anti-luz. Para os que não escolhessem o Criador da luz, a própria luz, pudessem ter sua identificação e lugar até a segunda morte. Entenda, aqueles que não escolhem o sistema de Deus, do Criador de todas as coisas, precisam ter o seu oposto. E para que pudesse ouvir ambiguidade, paralelo, contraste, para que pudesse ouvir antagonia, para que pudesse ouvir o contraditório, um lugar metafísico, para que se identificassem os rebeldes, os desobedientes, os negligentes, os contenciosos. Então, ele separou este lugar, que ele chama de trevas, e ele deu todo o mundo e todos os poderes do terceiro poder, para que essas pessoas tenham seu lugar e possam desfrutar desse lugar, já que este é o lugar que escolheram até que venha a segunda morte. Que a inexistência dessas consciências, assim como a inexistência também não só dessas consciências, mas junto com elas, a erradicação de todo o mal criado que elas escolheram. E agora elas morrem juntamente com o mal que elas escolheram. Satã é, portanto, o segundo Deus. E eu aqui sublinho, destaco, enfatizo: Satã, adversário, reino das trevas, todo o mal. Diga comigo, o mal é o segundo Deus, criados unicamente para revelar as consciências através do crivo, isto é, quais são aquelas merecedoras de existirem atemporalmente. É o reino do mal que revela para o Criador de todas as coisas quem são as consciências que merecem existir para sempre. Quais são os obedientes? Quais são as consciências amorosas, justas, pacíficas, gratas, tementes e leais?
possuidoras, portanto, dos princípios básicos para participarem de seu reino. Por isso, a Escritura enfaticamente faz listas através dos dons. Os homens disseram listas com a expressão ficarão de fora, não entrarão, não participarão, pois sem esses valores de consciências limpas e puras, ninguém suportará conviver com o Criador. Eu repito, pois sem esses valores, sem esse caráter, ninguém suportará conviver com o Criador. E assim sendo, inexistirão entrar. Mamon é uma palavra hebraica que significa literalmente aguça o seu ouvido e para quem assiste fixa os seus olhos. Dinheiro, ganância, avareza e mamon também representa em seu radical hebraico o sinônimo anti-Machia, anticristo, anticriador, antissistema de Deus, antideus. Agora você pode abrir os seus olhos e abrir a sua Bíblia e ver o que nunca viu. Perceba que a serpente entra no jardim, mas o jardim não era protegido. Deus não falava com o homem todos os dias. Ele não interferia absolutamente. Não existiam anjos fazendo guarda de todo o jardim. Por que é que a serpente entrou lá? Se ela é má, como que essa serpente foi parar lá dentro? Aí você diz, a culpa é de Eva. Não, a culpa é de Adão. E aí vem os místicos, demonizadores e satanizadores, e até esses dias você era um deles, e você diz, a culpa é da serpente. Não. Quem colocou a serpente lá foi o teu Criador, o Deus dos céus e da terra. Quem chamou a serpente para se manifestar em corpo de serpente e tentar crivar os primeiros homens da terra foi o próprio Criador da serpente. Você nunca enxergou isso, mas você enxerga agora. A culpa não é de Eva, nem de Adão e nem da serpente. É o Criador que está assumindo a culpa. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe que Eva vai cair. Ele sabe que Adão vai sucumbir. Mas é somente a partir da decisão de Caim de matar seu irmão que o Criador não está interferindo. Ali não teve serpente. Ali teve o coração livre de arbítrio de Caim, que escolheu o mal, que praticou o mal contra seu próximo, contra seu semelhante, contra seu irmão. E por isso Caim representa toda a semente do mal, e representa todos os que hoje escolhem o mal. Eva não é culpada, Adão não é culpado, eles deveriam cair assim como Judas deveria trair. Eles precisavam cair, porque o Senhor estava começando a sua depuração, a sua criação, o seu crivo de 7 dias. Isso tipifica tanta coisa, meus irmãos. Entenda que todo o mal que você faz está colaborando para o reino das trevas. Toda a maldade que você faz é entregue para esses filhos de Deus. Por isso eu disse ontem, para quem você trabalha? Para o sistema de Deus ou para o antissistema de Deus? Para quem você trabalha, você ajunta ou espalha. E aí vemos a relação poética de Satanás com os filhos de Deus no livro de Jó. Como também começamos a entender por que Salomão se corrompeu
se perdeu em sua sabedoria ao passar a conhecer os gênios e ter domínio sobre os 72 filhos de Deus e a entender o lado mal de Deus para os maus, que é isso que o esoterismo, o espiritismo, o satanismo, as sociedades secretas fazem hoje, utilizando do lado bom e mal do Senhor. Mas isso não é possível. Ele é soberano, e acima de soberano Ele é justo, como ensinei ontem. E quando a sua justiça abre uma janela, Ele devora os homens, porque aquele que é mau recebe o mal do Senhor, e aquele que é bom recebe a bondade do Senhor. O mundo que jaz no maligno, o que é o príncipe deste mundo? Quem colocou ele de príncipe afinal? E a tentação básica do ter, ser e poder. Jesus vence o mal, mas Jesus não vence o mal como espírito, mas agora estando como as criaturas, como filho. Ele não vence o mal usando sua paranormalidade, sobrenaturalidade. Ele vence o mal estando em carne para nos dar exemplo. Como eu e como você, limitado como eu e como você, em carne como eu e como você, Ele está ali diante de todo o reino das trevas. E Ele vence o reino das trevas. É Ele quem disse para a serpente: pode entrar aqui no jardim. Comece testando, crivando Eva e o primeiro homem, chamado Adão. O que significa primeiro homem? Teste os dois. Já sabia o Senhor pela sua presciência que cairiam. E agora no meio da história, porque está Ele em carne, o Cordeiro, Ele também é testado quando estava em carne. Limitado como Adão, limitado como Eva, a mesma serpente que agora não está como serpente. Agora está como um espírito que ora corporifica e ora não corporifica. Essa serpente se aproxima dele, não mais em corpo de serpente, mas se aproxima dele apenas com a voz, em um espírito tentador, que ora corporifica e mostra para ele, que o transporta, que o leva em hologramas, porque todo esse poder foi dado para ele, para que ele possa usar toda essa mídia, todo esse poder audiovisual para enganar. A sua única função é ser o mentiroso, o ilusionista, o enganador. A sua função é crivar as consciências e mostrar quem elas são. Eva caiu, Adão caiu, mas precisavam cair. Não suportariam mesmo a tentação do fruto. Comer é aceitar, tipologicamente. E ciência do bem e do mal é ter, ser e poder. Eles sucumbiram nas ilusões e distrações da vida. Mas agora o Deus em carne está ali. E para nossa vitória. E para nossa vitória, Ele não sucumbe. Mas Ele vence Satanás nas 3 tentações de sempre, as mesmas do jardim: ter, ser e poder. O primeiro homem, Adão, caiu, mas o segundo, o Adão Cristo, o Adão Machia, o Adão Jesus, o Adão Yahshua, vence por mim e por você, para nos apontar um caminho. Vence a tentação e nos dá exemplo, para que nós também não venhamos sucumbir aos poderes da terra, ao materialismo, à possibilidade de ter as coisas, de ostentar, de multiplicar comércio, de ajuntar tesouros e de passar a vida toda querendo reconhecimento. Sexto, é no 6º dia. Passou o domingo, segunda, terça. Domingo, Jardim do Éden. Segunda, terça, quarta, Jesus Cristo. A tentação direta entre o próprio Criador e a criatura.
do mal, entre o próprio reino da luz e das trevas. Ali naquele deserto, e depois de 40 dias de jejum e oração, estava o reino da luz e o reino das trevas chegando juntos. As trevas foram se dissipando pelos raios poderosos da luz, porque a luz também foi feita pelo Criador. E o Criador não somente é essa luz que dele emana toda a existência, mas ele é também as trevas, o bem e o mal. Ele é a ciência do bem e do mal. E é por isso, ontem quando eu falei que Deus é bom e mal, a maioria testemunhou e ficou feliz, mas teólogos se iraram contra mim. Os teólogos se iraram, pois eu lhes dou uma resposta hoje. Abra a sua Bíblia em Gênesis e veja quando Satanás, que entrou com permissão de Deus no jardim, veja quando ele testa, quando ele criva a Eva, o que ele diz: o fruto da ciência do bem e do mal é para que você seja uma deusa, é para que você seja como ele, é que para que você possa ter conhecimento do que é ser mal e do que é ser bom. O próprio fruto, a própria tentação da personificação do mal é a prova de que Deus tem a ciência do bem e do mal, de que Deus usa o bem e usa o mal. E agora, o que pode você dizer? A Escritura toda te cala, porque você que achava que entendia alguma coisa, não a entende. Sistema que possa fazer com que você, criatura já salva, se coloque contra o seu Criador, ele fará. E Deus sai de cena. No finalzinho do sábado ele sai de cena. E mais uma vez, no meio do seu jardim, o mesmo jardim do Éden, a volta do jardim do Éden, mais uma vez ele diz para a serpente: entre. Antiga serpente, Apocalipse 20, entre mais uma vez e crive os homens, porque o plano que eu tenho é perpétuo, é perfeito, é perpétuo, é perfeito. O plano que eu tenho é só para consciências boas, generosas, justas, de caráter. Comigo não vão morar, comigo não vão conviver, comigo não existirão consciências más. Crive elas, porque é para isso que você foi feito. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao materialismo. Usa o mal. Não existe batalha espiritual entre Jesus e Satanás. Existe sim o crivo para saber quem você é, mas tenha sabendo que tudo isso não vale nada. Não é possível que as coisas da sua vida sejam mais importantes que as coisas do reino. É para buscar em primeiro lugar o reino, ou seja, toda a materialidade, todas as coisas desse sistema daqui são secundárias, 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 secundárias. Tudo isso daqui não vale nada. Em primeiro lugar é o reino. A expressão livre-arbítrio é muito forte. Ela significa que nosso arbítrio seria totalmente livre, o que não é verdade. O livre-arbítrio indiscutivelmente não existe. Você não é livre. Você é escravo de Cristo ou escravo do pecado. O que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. 1 Coríntios 7, 22. Todo que comete pecado é escravo do pecado. João 8.